Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Louvado seja Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Hoje nós vamos falar sobre ainda a Escola de Sabedoria, sobre o livro de Malaquias. Esse é o livro 1. Nós vamos estar falando um pouquinho, amém? Então, nós vamos falar sobre o livro de Malaquias, que é o estudo do ministério profético do profeta Malaquias. Ele fala sobre o ofício e a infidelidade conjugal do sacerdote. A Bíblia usa a expressão, aquele que cobre de violência as suas vestes. Malaquias significa meu mensageiro. Malaquias profetizou por volta do ano de 450 a 400 a.C., depois de Israel ter voltado do cativeiro babilônico, depois da reconstrução do Templo de Jerusalém em 516 a.C. O segundo retorno dos exilados ocorreu em 458 a.C., com a vinda de Esdras. O terceiro retorno ocorreu em 445 de Esdras. E o terceiro retorno com a vinda de Esdras, e com a vinda também de Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Na sua época, o período que Neemias voltou à Pérsia foi o ano de 433 a.C. Nesse tempo, houve um esfriamento na parte espiritual. O entusiasmo inicial, eles estavam muito animados para a reconstrução do templo. Mas aí aconteceu o quê? Se transformou numa apatia. O que passou a ocupar a mente das pessoas foi o temor da Grécia. Eles começaram a ter medo dos outros povos e esfriaram espiritualmente. Malaquias nos lembra do que é sacerdócio santo e nos ensina o que precisamos fazer para agradar ao nosso Senhor. Na época de Malaquias, e no período que Neemias parece ter voltado à Pérsia, após 12 anos da sua vinda, mais ou menos esse 433, em Neemias 13:6, acontecia o quê? Um desrespeito às coisas santas e uma negligência dos sacerdotes em relação ao ofício. Em Malaquias 1, 6, 14, nos fala que o povo se desviava por falta da verdadeira palavra. Eles não queriam ouvir. A lei já havia sido quase esquecida. Eles não lembravam mais da palavra de Deus, tanto pelo povo quanto pelos sacerdotes, que ofereciam alimento impuro e se casavam com mulheres de religiões estrangeiras. Em Malaquias 2:11 relata isso, Não havia mais zelo pelas coisas do Senhor. Negligenciando os dízimos, as ofertas, Malaquias combate esse comodismo e essa indiferença no meio do povo. E ajuda a reavaliar o relacionamento com Deus. Através dele, o Senhor deixa claro o dever do sacerdote. O seu livro pode ser dividido em duas partes. Primeiro, pecado de Israel e julgamento que sobrevirá aos ímpios. E, segundo, a bem-aventurança que virá sobre aqueles que se arrependem. Aqui podemos ver também referências quanto ao Messias e quanto a João Batista. E a partir da morte do profeta, Israel entrou no período do silêncio de Deus. Então aqui, eles, em Amós, capítulo 8, versículo 11 a 13, ele profetiza: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede, nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar até outro
e do norte até o oriente correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas, os jovens desmaiarão de sede, onde a nação foi entregue nas mãos de reis pagãos, devido à sua negligência pelas coisas sagradas, até que se arrependesse e fosse preparada para receber a salvação através do Messias. A vinda de Jesus seria terrível para os ímpios, mas traria consolo e alegria para os piedosos, né? Malaquias 4:11. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha de fogo. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Então aqui Amós profetiza, né, que vai haver um tempo, né, que não vai ouvir mais a palavra de Deus. Depois lá no Novo Testamento, a Bíblia fala que será tirado o Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? As pessoas não vão mais sentir a presença de Deus e nem as palavras de Deus. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, as pessoas não ouvirão mais a palavra de Deus. Eles correrão atrás, mas não terão mais aquela total liberdade de ouvir a palavra de Deus como nós temos hoje, né? Então nós precisamos pensar nisso. Eu vou ler o capítulo 1, Malaquias de 1 a 5. O amor do Senhor por Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci e rejeitei a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu os destruirei. E Edom será chamada terra da perversidade, terra perversa, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, vocês verão isso com seus próprios olhos, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel, além das fronteiras de Israel. Grande é o Senhor sobre o território de Israel. Então aqui ele está falando que ele amou Jacó, mas que ele aborreceu a Esaú. Por quê? Esaú, ele vendeu a sua primogenitura, né, por um bocado de lentilha, e ele perdeu. Então Deus não se agradava de Esaú. Esaú, desde que ele nasceu, Deus já sabia que ele não iria honrar a Deus como Jacó iria honrar a Deus, né? Então, Deus rejeitou Esaú. E Esaú foi, então, ser um povo lá no outro lugar, que eles chamavam-se o povo de Edom também, e eles eram muito idólatras, muito contra os israelitas, né? E o Senhor, ele não aceitava essa situação. O Senhor começa dizendo para o profeta que ele os amou e os continua amando, mas eles se sentem rejeitados. Então ele começa falando sobre Saul, que foi rejeitado no passado porque ele havia menosprezado a bênção da primogenitura, né? Que Deus, na sua onisciência, já havia separado para Jacó. Então o Senhor lhes diz que ainda que Edom, né, Esaú,
reconstruísse as ruínas da sua terra, ainda assim ele tornaria a destruir. Por quê? Porque é um povo perverso e Deus está irado com ele. Ainda lhes dá a certeza que eles verão isso com seus próprios olhos e engrandecerão o seu nome. Edom realmente foi destruído pela Babilônia em 581 a.C., 5 anos depois do cativeiro de Judá, né? Quando Judá foi cativo, foi levado para a Babilônia através do rei Nabucodonosor, então Deus instruiu a Babilônia, o rei Nabucodonosor, a destruir também a cidade de Edom, que era Esaú, né? Isso nós encontramos em Isaías, em Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, né? Todos esses profetas, eles também falam sobre a destruição de Edom. Os profetas Amós e Jeremias predisseram a destruição de Bosra, a capital de Edom. As inscrições assírias mostram que Edom se tornou um estado vassalo da Assíria em 736 a.C. No estado vassalo da Síria, não do Messias, em 736 a.C. No reinado de Tiglat-Pileser, 745 a 727 a.C., a Babilônia conquistou 5 anos depois do cativeiro de Judá por Nabucodonosor, ou seja, em 581 a.C. Depois caiu nas mãos dos persas em 539 a.C. E no século III a.C. foi dominado pelos nabateus, uma das tribos árabes que acabaram por empurrar os habitantes de Edom para o sul da Judéia, e que mais tarde foi chamado de Idumeia, Judas Macabeu. O subjugou no século II a.C. e João Hyrcano I no segundo século a.C. Os obrigou a circuncidar-se para poderem ser incorporados pelo povo judeu. Herodes o Grande descendia dos edomitas. O povo de Edom definitivamente foi destruído por Tito em 70 depois de Cristo. Então, depois de Cristo, esse imperador Tito destruiu totalmente o povo Edom. Bosra foi a capital do povo de Edom, e cujo rei foi Jobabe, em Gênesis 36, 33. Esaú, Edom, foi o irmão de Jacó e habitou em Seir, uma montanha que antes pertencia a Seir, o Oroneu. Por isso, Edom é frequentemente chamado de Seir. Ismael, filho de Abraão e Agar. Teve 12 filhos, que foram os príncipes das nações árabes, e uma filha chamada Maate, que se casou com Esaú, o Edom. Nebaiate, o primogênito de Ismael, foi o ancestral de uma tribo árabe, que posteriormente deu origem aos nabateus. Nebaiote significa frutificação, fecundidade. Esses povos, descendentes de Ismael e de Esaú, foram povos aparentados com os descendentes de Isaque, filho de Abraão. Porém, mais tarde, se opondo ao povo de Israel, em várias ocasiões, a descendência dos edomistas espalhou-se pela terra adjacente ao Mar Vermelho, subindo para o norte, onde também entraram em confrontos territoriais com os filisteus, acabando por se estabelecer mais tarde no Vale de Agaba, onde fundaram 2 cidades muito importantes na roda do incenso, Bosra e Petra. Bosra significa curral de ovelhas.
ou aprisco de ovelhas, indicando que era uma cidade de pastores, indicando que era uma cidade do sudoeste do Mar Morto. Na terra de Edom, hoje, ela é uma pequena cidade na Jordânia, no estado de Talifá, chamada de Buzenhad. Os povos de Edom, Moabe e Amon correspondem à atual Jordânia. Não estarão sob o domínio do anticristo, o que nos faz pensar que o Senhor separará um lugar de refúgio para o seu povo. Entrará o profeta, está se referindo ao anticristo, também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas no seu poder escaparão esses, Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon, assim como o monte Sião será demarcado. A Bosra antiga, no passado, ficou deserta. A Bosra futura e a terra de Edom serão símbolo da paz entre as nações na segunda vinda de Cristo. Então, vemos aí um quadro, né, dessa tribo, né, de Edom e a tribo do filho de Ismael. Né? Então, Malaquias capítulo 1, no versículo 6 a 14, também diz o seguinte: o Senhor reprova os sacerdotes né? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Onde está o temor que me devem? Diz o Senhor dos exércitos. E vós outros, os sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? O Senhor usa o seu profeta para repreender o sacerdote, pois ele não está sendo honrado por eles, né? Então, naquela época acontecia, os sacerdotes, eles não estavam honrando a Deus, eles desprezavam a palavra de Deus e não faziam conforme a palavra de Deus, né? Então, eles desprezavam tudo aquilo que era de Deus. Então, o Senhor começa a usar o profeta Malaquias para repreender o sacerdote, pois ele não está sendo honrado por eles. E isso nos leva a pensar na negligência do seu ofício. Algo, entretanto, parece estar alheio a eles, ou que é mais provável, que haja uma ironia na sua pergunta para Deus: como estamos te desprezando? Então o Senhor prossegue. Malaquias 1, 7, 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda perguntais: em que te havemos profanado? De que maneira te desonramos? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o santificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Animais aleijados e doentes como oferta. Ora, apresenta-o ao teu governador, tente oferecê-los de presente ao seu governador. Né? Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui o Senhor, ele está dando um parecer para aqueles sacerdotes. Olha, vocês não me honram. Vocês pegam, a minha palavra diz que vocês devem sacrificar ovelhas puras, limpas, né? Sem defeito, sem ser cego. Mas eles estavam pegando, né, as ovelhas cegas, os cabritos cegos, mancos, defeituosos, que estavam machucados lá no campo. Por quê? Porque eles queriam trocar o sacrifício por algo que não valia nada, porque aqueles animais não valiam nem para vender, né? E Deus então confronta eles e diz: olha, pega isso aí e leva lá para o teu governador e vê se teu governador vai gostar.
Tenta oferecer para ele de presente e ver se ele vai agradar-te de ti. Então, gente, a mesma coisa, né? Hoje em dia, muitas vezes, nós falamos assim, eu sou dizimista, eu sou fiel. Mas como que você é dizimista? Você é dizimista fiel mesmo? Ou você recebe R$ 1.000 e vai, paga a farmácia, paga o mercado, paga a conta de água, paga a luz, paga o telefone e vai pagando, né? Aí sobra lá R$ 20. Aí você fala, vou dar meu dízimo, R$ 20, tá aqui. Mas peraí, R$ 20 não é o seu dízimo. Você recebeu 1.000. Se você recebeu 1.000, o seu dízimo é R$ 100. Você tinha que tirar o seu dízimo em primeiro lugar. Quando você recebe R$ 1.000 na sua mão, R$ 100 é do Senhor. É o dízimo do Senhor. É essa parte que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Então, você é fiel. Agora, quando você gasta 980 e sobra 20, e você dá de dízimo R$ 20, você não é um dizimista fiel. Você é infiel. Você está igual os sacerdotes, né? Que dão lá o quê? O cabrito cego, né? Então, você pegou do seu dinheiro aquilo que não era devido, né? Você gastou o dinheiro e não deu o seu dízimo. Então, se você tira R$ 100, é do Senhor. Os 90%, os R$ 900, o Senhor vai multiplicar para você, né? Eu tenho um testemunho na minha vida muito tremendo, né? Eu tenho uma irmã que tinha um irmão que ele levou uns tiros nas pernas. E nós levávamos ele no hospital. E um dia eu tinha só R$ 1. Eu falei assim, eu falei para minhas filhas, eu vou comprar uns pãozinhos ali, eu vou buscar o rapaz e quando eu voltar eu trago o pão. E eu fui. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou para mim assim, falou para mim não, falou para a irmã dele, né? Que a irmã dele ia junto. Falou para a irmã dele, você tem pão lá? Ela falou, não tenho. E nem dinheiro, né? Aí eu fiquei assim, falei, Jesus, eu só tenho R$ 1 para comprar 10 pãozinhos, que era 10 centavos cada pãozinho, né? Naquela época. Aí eu fiquei assim, eu nem comprei os pão na hora quando eu passei por aqui por casa, eu fui embora, fui para o hospital, nem comprei os pão, falei, deixa aí. As meninas comem qualquer coisa lá, uma bolacha, qualquer coisa. E fui embora. E quando nós passamos ali em frente, antigamente tinha o supermercado Sé, né? Nós passamos ali em frente e tinha uma placa bem grande, né? Uma faixa. Pãozinho, 3 centavos. Eu falei, opa, pá, entrei dentro do estacionamento do mercado. Aí a menina ainda falou assim para mim, mas o que você vai fazer aqui no mercado? Eu falei, não, eu só vou ver aqui uma coisa. Nós entrei lá dentro, aí cheguei bem pertinho lá do mercado, aí peguei R$ 1, dei para ela, falei, faça um favor para mim, vai lá, compra 33 pãezinhos, mas você compra 3 pacotes, 11, 11, 11. Ela falou, para que você quer tanto pão, mulher? Falei, esquenta não, vai lá. Aí ela comprou, aí eu pus dentro do porta-mala, nós fomos para o hospital, tal. Quando nós voltamos, né, aí paramos lá, aí eu dei 11 pãezinhos pro rapaz que estava machucado das pernas, e dei 11 para ela e 11 para mim. Olha que Deus maravilhoso. Olha, quando eu conto isso até hoje, eu me arrepio. Porque Deus multiplicou o meu R$ 1 para 33 pãezinhos. Você sabe o que é isso? É a multiplicação do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Canta labachúria. Deus é Deus. Deus pode. Eu sempre fui fiel no meu dízimo. Quando eu ganhava só um salário mínimo,
eu era fiel no meu dízimo. Depois eu comecei a ganhar mais, eu vendia, né? Eu ganhei mais, eu era fiel no meu dízimo. Hoje eu só ganho um salário mínimo e mais o aluguel da loja. Mas eu sou fiel no meu dízimo. O Senhor sabe que o meu dízimo é sagrado e Ele me abençoa e Ele multiplica o meu dinheiro, né? Então, irmãos, ser fiel com Deus é você colocar Deus em primeiro lugar. Quando o Senhor diz, oferecerei sobre o meu altar o pão imundo, trazendo comida impura ao meu altar, ele estava falando em relação aos animais que eram sacrificados no altar do holocausto. Isto profanava o seu nome e o altar, por isso ele diz em seguida, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazem animais cegos para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Então, se você levar um animal coxo ou enfermo, é a mesma coisa que você dá de R$1.000, dá R$20 de oferta. Você está dando coxo, você está dando errado, você está tirando de Deus. Então Deus, ele não se agrada disso, irmãos. Cuidado, ser fiel no dízimo, porque a Bíblia diz que você é fiel no pouco, Deus será fiel no máximo para você, né? Então, presta atenção nisso. Em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 19 e 21, diz que as leis dos primogênitos do gado estava estabelecido o tipo de animais para o sacrifício. Todo primogênito que nascer do teu gado ou de tuas ovelhas, o macho, consagrarás ao Senhor teu Deus. Com o primogênito do teu gado não trabalharás, quer dizer, com o teu dízimo você não faz nada. Com o teu dízimo você dá para o Senhor, não mexe nele. Se você mexer em R$80, você está errado. Você está mexendo com o primogênito do Senhor. Não tosquearás o primogênito das tuas ovelhas, quer dizer, não arranca a lã da ovelha que é do Senhor. Então não arranca o dinheiro que é do dízimo do Senhor para fazer outra coisa. Ah, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não compra nada. Dá o dízimo certinho, porque só Deus é que pode multiplicar o teu dinheiro. Comelão perante o Senhor, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar que o Senhor escolher. Porém, havendo nele algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não sacrifique ao Senhor teu Deus. Dízimo faltando é dízimo que tem defeito. Então, por isso muita gente não é abençoado. Porque, mas eu vou pagar isso, pagar aquilo, depois eu vou ver o que sobra e dou para Deus. Tá errado. Dá primeiro o que é de Deus. E Deus vai multiplicar o que sobrar na sua mão. Faça isso. Faz prova de Deus. Aqui em Malaquias ele fala, faz prova de mim, né? Então, irmãos, não seja negligente. Não perca a tua bênção por causa do seu dízimo com defeito, coxo, cego. Dá o que é de Deus. E o que é de Deus é sagrado. Em Levítico 22, 1, 16, diz assim, a lei acerca de comer coisas santas. A Bíblia fala que todo sacerdote que estivesse cerimonialmente imundo não poderia comer das coisas sagradas que o povo dedicava a Deus. Tampouco fazer sacrifício diante do Senhor. Se estivesse com algum tipo de impureza, lepra, algum tipo de fluxo, missão de sêmens, se tivesse tocado em algum morto, em réptil, ou se comesse animal que morresse por si mesmo, ou se o animal tivesse sido dilacerado, despedaçado por feras, eles teriam que se purificar antes de comer a comida sagrada. No trecho de Levítico 22, 17 e 33, diz que os animais sacrificados devem ser sem defeito.
para que seja aceitável, para que seja agradável. Oferecerá macho sem defeito, ou de gado, ou de rebanho de ovelhas, ou de cabra. Não poderia ser nem cego, nem aleijado, nem mutilado, nem ulceroso, nem sarnoso, nem cheio de impinge. Nada, limpo. Então, se você tem R$1.000, os R$100 é do Senhor. Se você pegar R$10, você está dilacerando o dízimo do Senhor. Está errado. Você não pode ser abençoado dessa forma. Você só será abençoado se você der o seu 100% na obra de Deus. Quer dizer, os seus 10% é o seu dízimo de 100% para o Senhor. Também não poderia ser animal com testículo machucado, ou moído, arrancado, ou cortado. Esses animais não poderiam ser oferecidos também se fosse de mão de estrangeiros. Então, olha, até o estrangeiro, ele não poderia sacrificar animal errado para o Senhor. Aquele que se dedicava ao Senhor, ele tinha que fazer as coisas certas. Então, irmãos, muito mais nós que somos de Cristo, que aceitamos o Senhor e que cremos que nós somos fiéis a Deus. Então, irmão, seja fiel no dízimo, né? Seja fiel porque Deus vai te colocar no máximo. O que podemos concluir com tudo isso é que os sacerdotes ofereciam esses animais defeituosos no altar, como se a oferta fosse de qualquer jeito, sem mais nenhum tipo de reverência, só porque já tinha se tornado uma rotina cansativa. Da mesma forma, hoje, isso significa que nossa oferta diante do Senhor deve ser sem defeito, deve ser com o que temos de melhor, com as primícias, não o que sobra, não com os restos, né? Então, a oferta deve ser dada com liberdade, com inteireza de coração. Não devemos trazer oferta com defeito ao Senhor. Ele não aceita oferta estragada. Para nós, trazer oferta estragada diante do altar do Senhor é trazer as nossas ofertas de má vontade. Eu queria dar uma oferta, mas não estou com vontade. Mas fulano tá dando, eu vou dar com má vontade. Não dá não, sabe? Melhor você nem dar. Porque se você der oferta de má vontade, Deus nem se agrada, ele nem recebe. Você está dando por dar, porque Deus não vai te abençoar. Então, cuidado, né? Cuidado. Com desprezo ou com outro sentimento no coração, que não a humildade, a reverência e o amor. Desprezamos o alimento espiritual que flui do altar, pensando somente nas nossas necessidades materiais e pessoais. Antes de colocar Jesus em primeiro lugar em nossa vida. Então, quer dizer, nós colocamos tudo em primeiro lugar, menos Jesus. Então, irmãos, a gente tem que colocar primeiro Jesus. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Lá Mateus 6, 33 fala isso, né? Então nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Se usarmos o nosso dinheiro para fazer qualquer coisa e depois tirarmos o dízimo, se sobrar, outra coisa importante, né? A palavra honra vem do hebraico, kaiô, e significa dignidade, reputação, honra, renome, orgulho, prestígio, riqueza. Um filho que segue os caminhos de Deus e faz sua vontade está honrando a ele. Significa ser decente, não ter do que se envergonhar, servir o Senhor de todo o coração, ser um motivo de orgulho no sentido de dar prazer e alegria para Deus, mostrar sua dignidade, zelar pela sua reputação. Quando o Senhor estava dizendo, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus é o nosso pai.
Nós estamos honrando o Senhor? Se faz essa pergunta hoje, meu irmão. Assim que você estiver assistindo este vídeo, se faz essa pergunta: eu honro ao Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas? Porque o dízimo é 10% do teu salário. Ganhou 1.000, 100 é do Senhor. Agora, dos seus 900, você fala assim: puxa, Senhor, esse mês eu estou com vontade de dar uma oferta melhor. Eu vou dar mais uma oferta, vou dar R$50 de oferta. Você pôs no seu coração. Então você vai lá e dá R$50. Você vai ficar com menos dinheiro? Vai. Mas Deus vai multiplicar teu dinheiro, irmão. Olha, faz prova de Deus. Porque o Senhor tem multiplicado na minha vida e muito. Você já imaginou uma mulher ficar viúva, com 2 crianças pequenas, com uma mãe para cuidar, com uma irmã doente, com um cunhado doente, e Deus me sustentar até hoje? Deus é Deus. Então, irmãos, cuidado, ser fiel com Deus. Ser fiel com Deus. Né? Ele disse: se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, sacerdotes que desprezais o meu nome. Eu queria dizer que a nossa oferta sincera o honra, é um motivo de orgulho para ele, mostra que ele é digno de glória e louvor. Portanto, ele faz um desafio a eles. Ora, apresenta-o ao teu governador. Né? Ele fala: ó, tente oferecer de presente ao seu governador. Será que ele vai se agradar de você? Diz o Senhor dos Exércitos. Se eles oferecessem isso diante do governador civil, ele não aceitaria. Por quê? Porque Deus teria que aceitar. Né? Então, irmãos, nós temos que entender que Deus é muito mais do que um governador aqui na terra, do que um presidente aqui na terra. Deus é muito maior. Né? Então, nós devemos honrar ao Senhor. Amém? Malaquias, capítulo 1, livro 1, né? Do versículo 9 até o 10. Então diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas às vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem fecha as portas do templo, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha o que o Senhor está dizendo, hein? Ele está falando que, ó, o Senhor não tem prazer na oferta que é errada. Né? Se você ganha R$1.000 e você dá R$20 de dízimo, a sua oferta não tem valor diante de Deus. Né? Ele diz: eu não tenho prazer em vós, não aceitarei da vossa mão a sua oferta. O Senhor não tinha prazer neles e nem nas ofertas. Seria melhor fechasse as portas do templo para que o fogo do altar não queimasse inutilmente. Então Deus prossegue comparando os sacerdotes com o povo gentil. Malaquias 1,11 diz: mas desde o nascente do sol até o poente, do oriente ao ocidente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, do Senhor dos Exércitos. Grande será o meu nome entre as nações, em toda parte incenso será queimado e ofertas puras serão trazidas ao meu nome, porque o meu nome será grande entre as nações. Aqui o profeta estava profetizando, né? Que nós, os gentios, que não somos o povo de Israel, também seríamos vidas no nome do Senhor, teríamos a bênção de Deus e seríamos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, que seriam para trazer sacrifício ao Senhor, né? Então ele está falando que grande entre as nações, né? Isso pode significar que naquele momento muitos gentios, né,
convertidos abandonariam seus altares da idolatria e engrandeceriam o nome do Senhor e trariam suas ofertas ao templo em Jerusalém. Mais do que isso, eles realizariam o culto espiritual a Deus através das suas ações santas, né? Então, hoje nós vemos aí as nossas nações se convertendo, chegando-se a Deus e deixando seus ídolos, né? A Bíblia diz que o incenso é a oração dos santos. Eu gosto muito desse versículo. Apocalipse 5, versículo 8, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo em todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso. Que incenso era esse? Incenso, que são as orações dos santos. Olha só. Então, irmãos, veja bem, aqui ele está falando que aquelas salvas de ouro, cheias de incenso, eram as nossas orações. A sua oração, quando você ora lá escondidinho no seu quarto, quando você ora, quando você está caminhando, quando você ora, está lavando a sua louça, quando você clama a Deus, as orações do santo está subindo, está enchendo as salvas de incenso de orações dos santos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, as nossas orações, elas sobem com um cheiro suave diante de Deus, como fumaça, né? É como você queimar um incenso, o incenso sobe. As nossas orações são um incenso para Deus, né? É um cheiro suave para Deus. Então, Deus se agrada das nossas orações. É interessante que em Isaías 17, 1, 14, diz que quando o profeta escreve sobre o juízo de Deus sobre Efraim e Damasco, profecia que foi cumprida pelos reis da Síria, Tiglat-Pileser III e Salmaneser Sargon II, ele fala também sobre um remanescente que se arrependerá e se voltará para Deus. Em Isaías 17, 7, 8 está escrito: Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel, e não olhará para os altares, obra das suas mãos, e nem atentará para os que fizerem seus dedos, para os que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, e nem para os altares de incenso. Apesar da destruição de Samaria pelos assírios, haverá um remanescente de Efraim, que abandonará seus ídolos e se voltará para o Senhor. Assim isso poderia acontecer tanto com os gentios que se voltassem para Deus, abandonando seus ídolos inúteis, e naquela época, como nos tempos do Evangelho, né? Então, em Miqueias 11, 1, 12, 14, diz assim: Mas vós o profanais o nome do Senhor, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nele se oferece, isso é, a sua comida, é desprezível. E riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, eu, coxo, enfermo, cego, animais roubados, aleijados e doentes. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. É a mesma coisa, né, irmão? Você recebe R$1.000 no seu salário. Aí você fala, vou guardar R$200 na minha poupança, né? Aí você ficou com 800. Aí você gasta lá alguma coisa e tal. Ah, sobrou
15 reais eu vou dar para o Senhor. Está errado, irmão. Os 200 que você guardou na sua poupança é seu. Você guardou, certo? Mas você guardou do seu total, dos seus 1.000. Dos seus 1.000 você tirou 200 para guardar. Mas lembra que 1.000 você tem que tirar 100 de dízimo para o Senhor. Porque se você não tirar esses 100, os 200 que estão lá na tua conta no instantinho é gasto e você nem vê. Né? Deus usa o devorador para tirar o que você tem. Né? Então, irmão, promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Né? Porque eu sou um grande rei do Senhor dos Exércitos. O meu nome é e deve ser terrível, temido entre as nações. Os sacerdotes já cumpriam o seu ofício sem amor, com negligência e descaso, aborrecidos e cansados daquilo pior do que isso. Riam diante do Senhor e lhe ofereciam animais defeituosos. Deus não aceitava aquilo. Os amaldiçoava por causa da sua mentira. Pensavam em enganar a Deus, mas não conseguiam, pois ele sabia o que se passava nos seus corações. Deus vê o seu coração e Deus sabe quanto você ganha. Adianta você fingir, eu ganho 500, né? E ganho 1.000, né? Não adianta. Era uma oferta de qualidade inferior. Ele determina declarando o seu nome, que está acima de todo nome e é temido entre as nações, porque eu sou o grande rei do Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. A mentira é uma afronta à soberania de Deus. Então, irmãos, aqui nós estamos concluindo então o capítulo 1, né? Então, o que fica aqui para nós hoje? Vamos guardar isso, né? Ananias e Safira, eles venderam um campo, né? E prometeram dar para o apóstolo Barnabé. Mas chegaram lá, eles pegaram e falaram assim, né? Eles venderam por 100 e falaram que vendeu por 50. Eles mentiram, né? Então é a mesma coisa nós. Se nós ganhamos 1.000 reais, eu pus 200 na poupança, então eu só ganhei 800. Mentir para Deus. Eu só ganhei 800. Eu vou dar 80 de dízimo, né? Porque os 200 estão lá na minha poupança, é meu. Tá errado, irmão. Os seus 200 você também tem que dar o dízimo. Porque se você não der, amaldiçoado tu serás. Então, irmão, mentira é uma afronta à soberania de Deus. Então, irmãos, concluindo, ser fiel no dízimo, nas ofertas, e Deus te colocará sobre o muito. Amém, irmãos? Olha, irmãos, é muito sério. Se você não for fiel, Deus também não tem fidelidade para com você. Entendeu? Irmão, mas eu ganho tão pouco. Não importa. Eu só ganho 100 reais por mês. Louvado seja Deus que você ganha 100 reais. Tira 10 e dá para o Senhor. Você vai ver daqui a um tempo que você já não vai ganhar mais 100. Você já vai ganhar o dobro, o triplo. Por quê? Porque Deus vai se encarregar de multiplicar o teu salário. Ele vai te abençoar, Ele vai multiplicar. Tenha certeza, porque eu tenho essa certeza. Nesses 40 anos que eu aceitei Jesus na minha vida, Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Então, irmãos, cuidado. A mentira é uma afronta à soberania de Deus. Cuidado, cuidado. Faça aquilo que está certo e não aquilo que está errado. Ser dizimista fiel para com Deus e Deus vai te abençoar. Amém? Amém, né? Louvado seja Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais este capítulo de Malaquias,
pudemos aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala aos corações quando eles ouvirem esta palavra, Senhor. Que sejam eles abençoados, renovados e restaurados por Ti, para a honra e a glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus.